Olá pessoal, bom dia. Essa semana vamos dar continuidade à aula da semana passada. Semana passada a gente foi até o final de estrutura cristalina, que eu terminei falando de carbono, dos tipos de estruturas que podem aparecer com carbono, as formas alotrópicas do carbono, diamante, a grafita. Aí eu falei até um pouco do grafeno, né? Enfim, hoje a gente vai começar pelas imperfeições das cerâmicas, né? Nessa aula aqui, eu até escrevi lá na semana 2, mas a apresentação já tá. Eu já coloquei ela na semana 1. É uma apresentação só, né? Como vocês podem ver. Né? Só que eu estou fazendo uma videoaula para a primeira parte e uma videoaula para a segunda parte. Então, se forem baixar a apresentação, baixem na semana 1. Na semana 2 vai ter só a videoaula e a tarefa, né? Que é o resumo no caso. Sobre a tarefa, eu não lembro se eu falei antes, que eu estou fazendo um monte de videoaula e não lembro o que eu falei em cada uma, né? Tarefa é um resumo simples do capítulo. Vocês não precisam usar o livro para fazer o resumo, vocês podem fazer através da apresentação de slide, que já está muito grande, né? Está bem completo, eu acho, né? Eu procuro colocar muito texto para vocês conseguirem estudar só por ela, não precisar de ficar indo pegar livro, não sei quantos livros tem disponíveis na biblioteca. Ainda mais esse livro do Callister aí, que é um livro que o pessoal, todo mundo de materiais usa, né? Então, vocês podem usar a apresentação. Façam uma apresentação, um resumo simples, uma coisa bem. Não precisa fazer nada muito elaborado, eu quero um resumo simples, pode ser em tópicos, né? Preferencialmente, me mandem no Word ou qualquer tipo de editor de texto que vocês tenham acesso. Mas se vocês não conseguirem me mandar pelo Word, vocês podem tirar foto do que vocês escreveram, né? Fazer na mão, tirar foto e mandar lá pelo Moodle, né? Eu coloquei a opção de mandar tanto pelo Moodle quanto pelo e-mail, mas eu prefiro que vocês mandem pelo Moodle. Só mandem pelo e-mail se vocês não conseguirem mesmo mandar. Porque no Moodle eu já coloco a nota e vai direto para o sistema acadêmico, né? E não deixem de fazer esses resumos, né? Porque esse é o primeiro resumo, na próxima quinzena vai ter outro. E essa é uma maneira de tanto estimular vocês a estudar um pouco essa matéria, né? E também é uma maneira de dar uns pontinhos aí quase que de graça para vocês, né? Porque eu acho que o resumo tem que estar muito ruim para fazer um resumo errado, né? Enfim, vamos lá. Imperfeições nas cerâmicas. Bom, no capítulo 4 do Callister, você deve ter estudado lá em Ciências Materiais, a gente estudou as imperfeições cristalinas, né? Aí tinham vários tipos de imperfeições. Tinham as pontuais, as lineares, as interfaciais, né? As pontuais eram lacunas, eram os autointersticiais, eram as soluções sólidas. Os defeitos lineares eram as discordâncias, basicamente. E os defeitos interfaciais tinham vários. Tinham falha de empilhamento, contorno de grão, contorno de mácula. Enfim, eram vários defeitos. Aqui para cerâmicas, o que a gente viu lá no capítulo 4 era mais voltado para metais. Aqui para cerâmicas a gente tem algumas coisas que... Alguns defeitos são mais específicos para cerâmicas, então a gente vai falar mais deles. Né? Primeiramente, os defeitos pontuais. Né? Como ocorre nos metais, tanto lacunas quanto intersticiais podem ocorrer. Lacunas é quando a posição que deveria estar um átomo, que deveria ter um átomo lá, ele não está vazia. Né? Isso é um defeito que é presente em todos os materiais, né? Sem exceção, extremamente comum. Os intersticiais, eu costumo chamar de autointersticial, é quando um átomo, em vez de estar ocupando a posição que ele deveria estar, ele está em uma posição pequenininha entre átomos, distorcendo toda a rede. Né? Então esse é um autointersticial, ele está ocupando um interstício. Porém, aqui para os casos das cerâmicas, como a gente tem com os materiais cerâmicos, eles têm íons de dois tipos, ou seja, o cátion e o ânion, na maioria das vezes, a gente pode ter defeitos para cada espécie de íon. É pouco provável que tenham concentrações apreciáveis de defeitos intersticiais no ânion. O ânion, lembrando, o ânion é o que ocupa um espaço maior, já que ele é aquele que recebe os elétrons e tem a carga negativa. Né?
e o cátion é aquele que é menorzinho, que ele perde elétrons, ele está com a carga positiva. A questão aqui, ó, é que como o ânion ele é muito grande, em comparação com o cátion, de maneira geral, é mais difícil que ele se ajuste numa posição intersticial. Né? É mais difícil que ele ocupe uma posição intersticial. Então, não é tão comum ter defeitos intersticiais no ânion. Né? Porque se um ânion que é muito grande com uma posição intersticial, a deformação na rede cristalina vai ser muito grande. Deixa eu ajeitar aqui, introduzidas. Aqui a estrutura cristalina de um material cerâmico. De vermelho tem os ânions, de azul tem os cátions. Esse primeiro defeito aqui à esquerda é uma vacância de ânion. Lembrando que vacância, vazio e lacuna quer dizer a mesma coisa. É uma vacância de ânion, deveria ter um ânion aqui, mas não tem. Aqui eu tenho a vacância de cátion, uma lacuna de cátion. E aqui eu tenho um cátion intersticial, ou seja, o cátion que ele está ocupando a posição que não deveria ter nada, né? Ou seja, está distorcendo a rede ao redor dele. Né? Lembrando que é muito incomum, destacando que é muito incomum a gente ter efeitos onde o ânion está ocupando a posição intersticial, porque o ânion é muito grande para as posições. A gente usa a expressão estrutura de defeitos para designar, né, os tipos de concentrações de defeitos atômicos nas cerâmicas. Tem alguns tipos interessantes de defeitos aí nas cerâmicas, a gente vai falar disso agora. E uma coisa muito importante, como nas cerâmicas os átomos existem como íons carregados, ou seja, a gente não está tendo um átomo neutro, a gente tem átomos que são carregados. O ânion é carregado negativamente, o cátion é carregado positivamente. Quando a gente tem esses defeitos na estrutura, a gente tem que considerar que mesmo apesar desses defeitos, né, o material ele tem que arranjar uma maneira de manter as condições de eletroneutralidade, ou seja, continuar neutro. Né? Os átomos em si possuem cargas distintas, porém, no geral, o átomo, o material em todo, ele tem que ser neutro, então, eletricamente neutro. Né? Portanto, né, quando acontece um defeito que quebra esse balanço que quebra essa eletroneutralidade, ou seja, se eu perco um ânion, a tendência é que o material fique mais positivo. Então tem que ter um outro defeito para compensar esse. Né? Tem que ter alguma coisa ali no material para compensar isso. Ou seja, os defeitos da cerâmica não ocorrem isoladamente. Quando ocorre um defeito, esse defeito ele perturba aquele balanço de cargas. Então tem que ter um outro defeito para compensar ele. Né? Aí aqui eu tenho um exemplo, né? Um desses tipos de defeito envolve um par de uma lacuna de cátions e um cátion intersticial. Ou seja, eu tenho a lacuna de cátion, um lugar que era para ter um cátion não tem um cátion. Então o material como um todo ele tende a ficar negativo. Porém, em outro lugar do material vai aparecer um cátion intersticial. Ou seja, um cátion que está ocupando a posição intersticial. Esse cátion ele vai devolver aquela carga positiva que deveria estar naquela lacuna. Então, os defeitos das cerâmicas eles costumam aparecer em pares. Né? Esse defeito é o que a gente chama de defeito Frenkel. Defeito Frenkel, que é esse par, lacuna de cátion, cátion intersticial. Ele pode ser considerado como sendo formado por um cátion que deixa sua posição normal e vai para um sítio intersticial. Ou seja, quando ele deixa sua posição, ele já cria um defeito, uma lacuna, e quando ele vai para a posição intersticial, ele cria outro defeito, que é o autointersticial. Um defeito compensa o outro, o material ele se mantém neutro, né? De maneira que não ocorre alteração global na carga. Outro tipo de defeito é um par composto por uma lacuna de cátion e uma lacuna de ânion, ou seja, o lugar que deveria ter o cátion não tem mais e o lugar que deveria ter um ânion não tem mais. São dois defeitos que acontecem em par, né, juntos. Né? Eu perco uma carga positiva no cátion, eu perco uma carga negativa no ânion. O material ele se mantém eletricamente neutro. Né? Isso que a gente chama de defeito Schottky. Né? Não sei nem se essa é a maneira correta de se falar, mas Schottky tá bom.
ele pode ser considerado como a remoção de um cátion e de um ânion no interior do cristal, seguido pela colocação de ambos os íons em uma superfície externa. Né? Então, quer dizer, quando tem uma lacuna de cátion, uma lacuna de ânion que compõem esse defeito Schottky, essas lacunas elas surgem porque o cátion e ânion que deveriam estar lá não estão. Mas eles não desaparecem simplesmente, eles vão para outros lugares. Nesse caso aqui, a gente considera que eles vão para a superfície externa, que é aquela região mais energética, onde os átomos eles não estão totalmente ligados. Né? É a superfície do material, né? Os átomos mais externos do material. Né? Dessa maneira, a eletroneutralidade se mantém, já que eu perdi uma carga positiva e uma carga negativa. Né? Então, tanto o defeito Schottky quanto o defeito Frenkel são defeitos que acontecem nos cerâmicos, né? Que consiste na verdade, um par de defeitos. Né? Esse par de defeitos ele não interfere de maneira nenhuma na eletroneutralidade do material. Aqui eu tenho um defeito Frenkel, aquele primeiro. O cátion que deveria estar bem aqui no meio, ele foi para uma posição intersticial. E aqui eu tenho um defeito Schottky, que eu não tenho nenhum cátion, nenhum ânion aqui, grandão, nenhum cátion pequenininho aqui. Ou seja, eu perdi os dois vazios ali. Defeito Schottky e defeito Frenkel. A razão entre o número de cátion e de ânion não é alterada pela formação de defeito Frenkel ou por um defeito Schottky. Né? O número de cátions e de ânions não vai... A razão entre o número de cátions e de ânions não muda pela formação desses defeitos. Né? A ideia é que o material se mantenha eletricamente neutro. Né? E se nenhum tipo de defeito, outro defeito estiver presente, o material será dito estequiométrico. Esse aqui é um conceito importante. Né? Aqui, pra gente, é importante destacar que muitas coisas que a gente vê aqui são bem diferentes dos conceitos que a gente está acostumado a ver na química. Né? Às vezes, algumas coisas são similares, né? Mas às vezes a notação que a gente dá aqui talvez não seja a notação correta de acordo com a química. Né? Para ser bem sincero, eu não sei a definição mais rigorosa de estequiometria na química. Mas para a gente aqui em ciências materiais, a estequiometria ela pode ser definida como o estado para os compostos iônicos em que existe a razão exata entre cátions e ânions. Ou seja, quando eu tenho a razão ali bem balanceada, bem equilibrada entre cátions e ânions, eu tenho uma situação estequiométrica no material. Né? Lembrando que essa razão exata é de acordo com a fórmula química. Né? Ou seja, como meus cátions e meus ânions estão seguindo a fórmula química, eu tenho material estequiométrico, um composto estequiométrico. Né? A falta de estequiometria pode ocorrer para alguns materiais cerâmicos, nos quais há dois estados de valência para um dos tipos de íon. Ou seja, é um íon que ele pode apresentar dois tipos de valência dentro do material. Isso causa um desbalanço de estequiometria. Eu vou dar um exemplo aqui desse óxido de ferro, essa wustita, aí que vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer com isso. Né? Bom, nesse composto, que é ferro e oxigênio, o ferro ele pode estar presente com uma carga 2+, ou uma carga 3+. Certo? A quantidade de cada um desses íons, seja 2+ ou 3+, depende da temperatura e pressão do oxigênio no ambiente. Ou seja, nesse composto o ferro pode ter a carga 2+, ou pode ser a carga 3+. Ferro, no caso, o cátion. A formação dos íons ferro 3+, perturba a eletroneutralidade do cristal. Então, o que acontece? Quando é formado, devido às condições de temperatura e pressão, os íons ferro 3+, a eletroneutralidade do cristal é perturbada, né? Porque tem uma carga 1+ em excesso. No mesmo caso que eu falei dos defeitos Schottky e Frenkel, aqui eu tenho uma perturbação da eletroneutralidade. Quando acontece essa perturbação da eletroneutralidade, deve ser criado algum outro defeito no interior do material para compensar isso. Né? Para compensar essa carga 1+ em excesso, né? São formadas lacunas de ferro 2+. Né? Ou seja, remoção de duas cargas positivas. Para cada 2 íons de ferro 3+ formados. Ou seja,
Cada 2 íons de ferro 3+ formados, cada um tem uma carga 1+ em excesso. Ou seja, eu tenho a carga 2+ extra aí. Se eu tenho essa carga 2+ extra, tem que compensar de outra forma. O que acontece no material? Ele forma uma lacuna de ferro 2+. Então, vou falar mais uma vez aqui, porque como eu não estou vendo vocês agora, eu não sei se está claro o que eu estou querendo dizer. Quando o ferro 3+ é formado, eu tenho uma carga 1+ em excesso. Quando eu crio 2 ferro 3+, eu tenho duas cargas, tenho 2+ em excesso. Para compensar esse 2+ em excesso, eu perco um ferro 2+. Ou seja, eu crio uma lacuna de ferro 2+, de maneira que a eletroneutralidade se mantenha. Né? Aqui eu tenho, exemplificando realmente o que eu falei agora. Esse mais cinza aqui pequenininho é o ferro 3+. Lembrando que quanto maior a carga do cátion, quer dizer que ele perdeu mais elétrons. Ou seja, vai ser menorzinho. Né? O ferro 3+ está aqui, pequenininho. Né? Eu tenho um par de ferro 3+. Ou seja, o material todo vai ter uma carga 2+ em excesso. Para compensar isso, eu perco um ferro 2+. Eu tinha 2+ em excesso, eu perdi um ferro 2+, voltou a eletroneutralidade. Né? Dessa maneira, o cristal não é mais estequiométrico. Né? Quando acontece isso, a eletroneutralidade se mantém, porém o cristal ele não é mais estequiométrico. Né? Pois existe um íon oxigênio a mais que os íons de ferro. Ou seja, eu vou ter um oxigênio a mais que o ferro. Porque eu criei uma lacuna de ferro para compensar a formação do ferro 3+. Né? Entretanto, o cristal permanece eletricamente neutro. Ou seja, ele perde o balanço estequiométrico, mas se mantém eletricamente neutro. Por esse motivo, por essa formação de lacuna dentro da wustita, dentro do óxido de ferro, a gente pode encontrar muitas vezes a fórmula química como ferro 1 - XO, onde X é uma fração pequena e variável, substancialmente menor que a unidade. X é um valor muito pequenininho, tipo 0,4, 0,25, uma coisa bem pequena assim. Essa nomenclatura evidencia a condição de não estequiometria com uma deficiência de ferro. Ou seja, como eu tenho uma lacuna de ferro para compensar a carga, eu tenho uma deficiência de ferro. Tenho condição não estequiométrica, a fórmula fica exatamente assim. Esse tipo de fórmula é comum em materiais cerâmicos, né, esse desbalanço aí. No material que eu estudei no meu mestrado, eu tinha esse pequeno desbalanço também. Né? Era um material que era ítrio, bário, cobre e o oxigênio. O oxigênio, na condição estequiométrica, a gente teria 7 oxigênios. Aliás, perdão, a gente teria um O7 ali. Né? 7 oxigênios não, um O7. A questão é como se fosse, né, 7 oxigênios, enfim. Eu teria um O7 ali, ítrio, bário, cobre, O7. Porém, eu tenho uma pequena deficiência de oxigênio, porque é um composto que ele não é estequiométrico. Né? E essa deficiência, esse X, na verdade fica O7 menos X, esse X, o valor desse X vai me determinar qual é a estrutura do meu material cerâmico. Então, muitas vezes, essa fração pequena e variável ali que está causando esse desbalanço estequiométrico, ele influencia diretamente na estrutura cristalina do material. O meu material, por exemplo, era O7 menos X. Se esse 7 menos X aí ele fosse maior que 6,7, a estrutura cristalina era ortorrômbica. Se fosse menor, era tetragonal. Alguma coisa desse tipo aí, não lembro de cabeça agora. Mas quer dizer que esse desbalanço estequiométrico, apesar de parecer algo até bobo, ele influencia muito na estrutura cristalina do material. Né? Influencia muito, né, na estrutura cristalina do material. A quantidade de defeitos Schottky e Frenkel em equilíbrio, né, aumenta com a temperatura de maneira similar ao número de lacunas dos metais. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a quantidade de defeitos Schottky e Frenkel. Para os defeitos Frenkel, a quantidade de pares de defeitos depende da temperatura. De modo similar, os defeitos Schottky
o número de defeitos em equilíbrio também é função da temperatura. Aqui eu tenho duas fórmulas mostrando. A gente pode ver que essas fórmulas são muito similares àquelas fórmulas de calcular o número de lacunas que a gente vê lá no capítulo 3. Né? Aqui eu tenho o NFR/NS, que é o número de defeitos Frenkel ou Schottky. O N, que é o número total de sítios da rede. Exponencial de QFR, que é a energia de formação do efeito Frenkel, sobre 2kT. T é a temperatura absoluta, K é a constante de Boltzmann, né? E a equação é muito parecida para os dois, né? Para os dois efeitos, tanto para o Schottky quanto para o Frenkel. Bom, os átomos de impureza podem formar soluções sólidas intersticiais ou substitucionais nos materiais cerâmicos. Lembrando, as substitucionais são aquelas quando são as impurezas que elas ocupam uma posição atômica, né? Ou seja, tem uma lacuna ali, está ocupando aquela posição de um átomo. As soluções sólidas intersticiais é quando o átomo de impureza ele ocupa posições intersticiais, ou seja, posições entre os átomos, né? Posições muito pequenas. Né? O maior exemplo de solução sólida intersticial é um ferro-carbono, onde o carbono é um material muito pequeno, é um átomo muito pequeno, e ele fica nas posições intersticiais ali na rede de ferro. Uma impureza substitucional substituirá o íon ao qual ela mais se assemelha no aspecto elétrico. Né? Então, quando ocorre uma impureza substitucional, a substituição vai ocorrer em relação ao íon que é mais parecido com a impureza no aspecto elétrico. Aqui eu tenho uma impureza intersticial aqui em cima, exemplificado, e aqui eu tenho uma impureza substitucional. Né? Duas impurezas substitucionais aqui, né? A de azul mais claro. Né? Tanto uma ocupando a posição do cátion, quanto a outra ocupando a posição do ânion. Né? Essas impurezas seguem o mesmo conceito para metais, lá no capítulo 3. O 4, não estou lembrando. Vamos lá. Para alcançar qualquer solubilidade sólida, os átomos de impureza substitucional eles têm uma série de parâmetros que são meio que preferenciais para isso acontecer. Né? Por exemplo, para ocorrer solução sólida substitucional, a impureza tem que ter um tamanho parecido com o átomo que ele vai ocupar o lugar. Tem que ter um tamanho similar. Quando eu falo tamanho atômico, eu estou me referindo até o raio atômico. Tem que ter um raio atômico parecido. A carga iônica da impureza deve ser muito próxima a carga iônica da impureza deve ser próxima da carga iônica dos íons hospedeiros, deve ser parecido. É preferenciável que tenha a mesma estrutura cristalina, né? Tem uma estrutura cristalina parecida também. E é isso. Acho que isso aí está certo. Vamos lá. Para o íon de impureza com carga diferente daquela do íon hospedeiro, ou seja, se uma impureza ela tem uma carga diferente daquela do íon hospedeiro, ela vai perturbar a eletroneutralidade. Né? Ou seja, o cristal deve compensar essa diferença de carga. Uma maneira pela qual isso ocorre é através da formação de lacunas ou intersticiais. Né? O cristal deve compensar a diferença de carga. E isso é compensado através de lacunas ou intersticiais. Essas lacunas ou intersticiais vão surgir com o objetivo de restaurar a eletroneutralidade do composto. Em materiais iônicos, né, como os cerâmicos que a gente está estudando aqui, a difusão é um pouquinho mais complicada que para metais, né? Uma vez que é necessário considerar o movimento de difusão de dois tipos de íons com cargas opostas, ou seja, eu não tenho uma certa quantidade de íons de átomos homogêneos difundindo. Aqui eu tenho dois tipos de íons, tenho os cátions e os ânions, né? Eu tenho que usar a difusão dos dois tipos, né? A difusão desses materiais ocorre geralmente por meio de um mecanismo por lacunas, né?
Uma transferência de carga elétrica está associada ao movimento de difusão de um único íon, ou seja, quando um único íon sofre difusão, tem uma transferência de carga elétrica. E para manter essa neutralidade elétrica local, é necessário que outra espécie, com a carga igual e oposta, acompanhe o movimento de difusão do íon. Ou seja, o movimento de difusão do íon acontece aos pares. Se eu perco uma carga negativa numa determinada área, eu também tenho que perder uma carga positiva ali. Ou tenho que ganhar uma carga negativa ali. Né? Esse movimento de perder uma carga negativa localmente dentro do material, ele nunca vai ser sozinho, vai ser sempre impar. Né? A gente pode ver que a maioria desses defeitos que a gente está falando aqui, quando eles ocorrem, o cristal ele se ajeita para manter a eletroneutralidade. Né? Então, é aí que surgem lacunas, surgem intersticiais. Né? Possíveis espécies carregadas incluem outra lacuna, um átomo de impureza, um portador eletrônico, né? Um elétron livre, um buraco. Consequentemente, a taxa de difusão desses pares eletricamente carregados é limitada pela taxa de difusão da espécie que se move mais lentamente. O que eu quero dizer? Pensando numa área pequena aí no material, eu perdi um ânion. Se eu perdi um ânion, se eu criei uma lacuna de ânion, eu também tenho que criar uma lacuna de cátion. Né? Se esse ânion ele se difundiu, o cátion ele vai se difundir junto com ele. Porém, essa taxa de difusão ela vai ser limitada pela difusão do mais lento. Né? Eles têm que andar juntos, então eles andam mais juntos com o mais lento. Né? E essa é a questão de manter sempre a eletroneutralidade. Então, quando a gente fala de imperfeições nos cerâmicos, a gente tem que levar em mente, a gente tem que ter em mente que nosso objetivo principal aqui é manter a eletroneutralidade do material. Bom, diagramas de fases. Aqui é um pouco mais incomum a gente visualizar diagramas de fases para materiais cerâmicos. A gente vê isso bastante em ligas metálicas, mas a gente também tem diagramas de fase para materiais cerâmicos. Eles podem ser tão complexos, até mais complexos que de metais. Né? Esses diagramas foram obtidos experimentalmente. Eu vou apresentar alguns diagramas de alguns compostos mais interessantes para vocês. Para diagramas binários, é comum que os componentes eles são compostos que compartilham o mesmo elemento, um elemento comum, que no caso é o oxigênio, geralmente. Né? E vamos dar exemplos aqui. Deixa eu ver, tem 4 tipos de diagramas aqui. O primeiro é entre esse óxido de alumínio e esse óxido de cromo. Alumina e... eu não sei qual é o nome que se dá isso, na verdade, se CR2O3. Né? A solução sólida do tipo substitucional. Os íons de cromo substituem os íons de alumínio e vice-versa. A gente presta atenção que a carga vai ser a mesma, né, para ocorrer substituição. Se não fosse, teria que acontecer algum tipo de defeito no cristal para compensar isso. Nessa solução, os íons têm a mesma carga e raios semelhantes. Adicionalmente, ambos compostos possuem a mesma estrutura cristalina. Então, a gente vê aí o diagrama de fase. Né? Aqui eu tenho a fase líquida, mais aqui no canto superior esquerdo. A fase intermediária entre líquido e sólido coexiste. E mais aqui embaixo é onde ocorre a solução sólida de alumínio, desse óxido de alumínio e esse óxido de cromo. Né? Aqui é onde ocorre. Aqui tem relação à temperatura também, né? E é isso. Né? Isso aqui é um diagrama de fase muito simples, né? Esse diagrama de fase é um pouco mais complexo. Esse é um sistema de óxido de magnésio. Aqui eu vou até colocar em negrito também, que é um óxido de magnésio. Com Al2O3. Né? É um MgO com Al2O3. Nesse sistema, existe uma fase intermediária que a gente chama de espinélio, que é esse MgAl2O4. Né? E tem pequenas faixas de composição onde esse espinélio ele é estável. Né? A gente nota, através desse diagrama, que é bem mais complexo que aquele anterior,
que a solubilidade, que existe uma solubilidade limitada do L2O3 no MgO abaixo de aproximadamente 1400 graus Celsius. Ou seja, tem uma determinada temperatura aí que limita a solubilidade do alumínio no óxido de magnésio, né? Abaixo de mais ou menos 1400 graus Celsius. Né? Aqui é a região onde eles coexistem, né? Aí aqui eu tenho várias outras regiões aí, né? Aliás, perdão, aqui é a região onde eles coexistem, né? Espera um minuto, deixa eu visualizar aqui. Aqui na verdade é o alumínio com o espinélio e aqui é o óxido de magnésio com o espinélio. Aqui é só o espinélio, né? Aqui é só o alumínio, aqui é só o magnésio, só o óxido de magnésio. A gente vê que não tem uma composição aqui que é... A gente não tem uma fase aqui que é alumínio mais o óxido de magnésio. Ou vai ser o alumínio mais espinélio ou o óxido de magnésio mais espinélio. Essa solubilidade limitada do alumínio com o magnésio, né, ela acontece porque tem uma diferença de cargas e raios atômicos entre o magnésio e o alumínio. O magnésio tem carga 2+, o alumínio tem carga 3+. Né? Então isso influencia aí. Do mesmo modo, o óxido de magnésio é virtualmente insolúvel no óxido de alumínio. É por isso que eles não coexistem aqui na diagrama de fase. Né? Por isso que eles não são solúveis, eles formam esse composto intermetálico aqui, que no caso é o espinélio. Também a gente pode encontrar eutéticos no campo de fases aqui, que é da interpretação do diagrama de fase que a gente aprende lá em ciências materiais. Né? Se eu traçar uma reta aqui de resfriamento, sei lá, com composição de 40, eu vou começar no líquido, vou pro líquido mais óxido de magnésio, depois uma união entre óxido de magnésio e espinélio. Né? Enfim, é só outro tipo de diagrama de fase. Esse daqui ainda é um pouco mais complexo. Né? Outro sistema binário, óxido de zircônio com óxido de cálcio. Né? Aqui a gente tem um eutético e duas reações eutetoides nesse sistema. Né? A gente percebe que existem fases de óxido de zircônio com 3 estruturas cristalinas diferentes, como está escrito aqui. A gente tem óxido de zircônio com 3 estruturas cristalinas diferentes. Aqui eu tenho cúbico, aqui eu tenho cúbico mais tetragonal, aqui eu tenho cúbico mais monoclínico, aqui eu tenho monoclínico. Então o óxido de zircônio ele pode aparecer como cúbico, como tetragonal, como monoclínico, dependendo da composição e da temperatura aí. Em algumas transformações de fase pode ser necessária a utilização de estabilizantes. Né? Esses estabilizantes eles servem para evitar que sejam causadas trincas no produto final por conta de uma mudança, de uma alteração no volume durante a transformação. Eu tenho uma alteração no volume durante a transformação que pode induzir trincas no produto final. Então, muitas vezes é necessário a gente usar estabilizantes para evitar isso. Né? E é isso aí. Esse aqui é o diagrama de fase, né? Entre o óxido de cálcio e zircônio. É claro que eu não, só para destacar aqui, eu não vou ficar cobrando de vocês em qual temperatura o zircônio aparece de forma cúbica, tetragonal, monoclínica, enfim. Eu só quero que vocês saibam interpretar o diagrama. Né? Se eu colocar um diagrama aí numa prova para vocês, vocês têm que olhar e saber interpretar o que está acontecendo. Isso é mais até ciências materiais do que nossa disciplina aqui, né? Mas aqui a gente sabe que os diagramas do cerâmico são muito mais complexos, né? Inclusive é até difícil estimar esses diagramas para a maioria dos compostos. Aqui eu tenho um outro composto, óxido de alumínio com sílica, né? É um sistema que é comercialmente importante, porque são principais constituintes de muitos refratários. Né? Refratários usados na indústria de fundição, por exemplo. Esses dois materiais são constituintes na maioria de vários refratários. Né? A sílica e a alumina, elas não são mutuamente solúveis, então aqui a gente não vai ver uma
um composto de sílica e alumina. A gente vai ver compostos intermediários aí. A gente pode ver que não temos que o fato de eles não serem solúveis fica mais evidente, fica mais destacado quando a gente vê que não temos as soluções sólidas terminais nas extremidades. Né? A gente não tem aqui só sílica ou só alumínio. Né? É exatamente isso aí, outro diagrama de fases. Né? A temperatura com composição para sílica com alumínio. Enfim, diagrama de fase, eu botei mais a título de curiosidade, né? Porque muitas vezes a gente fica preso naquela ideia de que diagrama de fase é uma noção só para ligas metálicas, né? Só que não, a gente tem diagrama de fase também para ligas cerâmicas, são mais complicados, são compostos intermetálicos, são formados com mais frequência, mas existem então aí. Então é importante a gente saber interpretar isso também. Né? Reconhecer os pontos eutéricos, pontos etoide, né? Enfim. Agora a parte final aí da aula de hoje, propriedades mecânicas, né? Nos cerâmicos. A primeira coisa que a gente aprende no livro do Callister sobre materiais cerâmicos é que eles são duros, frágeis, alto ponto de fusão, baixa condutividade térmica, baixa condutividade elétrica, né? E o principal fator que limita a sua aplicabilidade é a natureza frágil do cerâmico. Essas são as coisas que a gente aprende em relação ao cerâmico clássico, né? O principal problema com cerâmicos, com cerâmico clássico no geral, é que ele vai estar mais propenso à fratura catastrófica de maneira frágil. Né? Ou seja, ele não absorve muita energia antes de falhar. Né? Ele não deforma plasticamente antes de falhar. Né? Pensem em estruturas metálicas muito grandes aí, por exemplo. Uma vantagem de estruturas metálicas é que elas vão dar indícios quando elas forem falhar. Né? Por exemplo, ela vai começar a ocorrer algum tipo de deformação, algum tipo de, sei lá, uma flambagem, enfim, vai ocorrer, eu vou ter indícios visuais de que aquela estrutura vai falhar. Né? Não vai falhar repentinamente. Agora, para materiais cerâmicos, para alguns deles, né, em certas aplicações, eu não vou ter indício nenhum, ele vai falhar do nada. Isso é perigoso. Né? É claro que eu estou dando um exemplo aqui, mas pensando para a área da mecânica. Né? Na área de civil, a gente tem o concreto, que a gente considera como material cerâmico, e eles são usados para criar vigas, por exemplo, né? que sofrem aqueles esforços compressivos. Compressivamente, eles não são frágeis assim. Eles vão começar a rachar, vão dar alguns indícios antes de falhar. Né? Eu lembro que teve um caso de um prédio que caiu, agora eu não lembro em qual estado do Nordeste. Foi no Nordeste, se eu não me engano. Se foi Fortaleza, lá no Ceará, não sei. Enfim, que o prédio caiu e os vídeos da câmera mostravam, das câmeras da garagem, mostravam que já estava tudo rachado e se desfazendo, se descascando, etc. Esse é o sintoma que vai dar algum problema ali. Esse é o sintoma principal que vai dar algum problema. Então, a gente busca isso para os materiais que a gente vai usar em projeto. Que ele pode falhar? Pode, é normal que o material falhe, mas eu tenho que ter algum aviso antes. Né? Para os materiais cerâmicos em aplicações mecânicas, principalmente de tração, eles não possuem essa característica de nos avisar antes. Né? Eles não deformam plasticamente antes. A fratura ocorre repentinamente. O processo de fratura frágil consiste da formação e propagação de trincas através da ação transversal de material. A trinca se forma e se propaga extremamente rápido, né? É muito rápido. Né? Pensa numa caneca de café que se deixa cair no chão. A trinca ela se forma, se propaga numa velocidade absurdamente alta. Se eu não me engano, essa velocidade chega até a metade da velocidade do som. A metade da velocidade do som. Então é velocidades extremamente altas. Né? Eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Sim. O crescimento da trinca nas cerâmicas cristalinas pode ser transgranular ou intergranular. Transgranular é quando acontece através do grão.
passando pelo meio do grão, e integrando lá quando acontece pelo contorno do grão. É importante destacar também que quando a gente calcula o limite de resistência à fratura para materiais cerâmicos, eles na verdade eles são muito menores do que aqueles estimados teoricamente. Se teoricamente a gente acha, sei lá, um valor X, na realidade aquele valor vai ser bem menor que X, aquele limite de resistência à fratura, né? Estimado teoricamente, né? Isso porque nos materiais cerâmicos é muito comum que existam defeitos pequenos no seu interior. Esses defeitos servem como concentradores de tensão. Vocês devem se lembrar lá de resistência de materiais que os concentradores de tensão eles causam uma propensão do material a falhar ali, né? Como se ele amplificasse a tensão naquele lugar, né? Por exemplo, um concentrador de tensão no material cerâmico, um poro. Materiais cerâmicos eles são quase sempre materiais porosos, né? Esses poros eles podem servir de concentrador de tensão. A trinca ela vai começar exatamente ali, né? Agora voltando aqui para o slide. Para cerâmicas monofásicas, o grau de amplificação da tensão depende do comprimento da trinca, sendo maior para defeitos mais longos e afilados, né? Então, os poros, mesmo não sendo longos e afilados, eles também servem para amplificar a tensão. Então, se o material está sujeito a uma tensão, sei lá, de 10 pascal, por causa desse concentrador de tensão, a tensão no seu interior vai ser amplificada. Vai ser como se eu tivesse uma tensão muito maior lá dentro, né? E é por isso que ele vai falhar com tensões bem menores que aquelas estimadas teoricamente, né? Exemplos de concentradores de tensão: trincas superficiais ou internas, poros internos, inclusões. Bom, materiais cerâmicos, então, eles possuem, por via de regra, muitos poros, muitos defeitos em seu interior. E esses defeitos funcionam como concentradores de tensão. A gente, se não me engano, tem um capítulo nos livros de resistência que falam só sobre concentradores de tensão. Eu, pelo menos, eu não cheguei a estudar esse capítulo quando eu resistência, né? Meu professor ele tinha pulado isso aí. Não caiu na prova, não estudei, né? Mas tem algumas geometrias que favorecem a concentração de tensão, tem alguns defeitos que favorecem a concentração de tensão. Um exemplo que eu sempre me lembro quando eu falo de concentração de tensão é o de quinas, o de cantos vivos, que servem como concentradores de tensão. Tanto que navios e aviões geralmente possuem janelas arredondadas. Por quê? Para evitar quinas ou cantos vivos. Porque estruturalmente, o lugar que possui uma quina ou um canto vivo, ele é mais propenso à falha do que um material, do que uma geometria que não possui essas quinas, né? Então, estruturalmente, é mais seguro usar janelas arredondadas, geometrias arredondadas na composição estrutural de um determinado dispositivo, equipamento. Esse é o caso dos navios e de aviões, né? As janelas serão sempre arredondadas, né? Pode ser até um pouco mais quadrada, mas você vai observar que não vai ter quinas, né? A quina vai ser arredondada também. Umidade e contaminante na atmosfera podem introduzir trincas superficiais em fibras de vidro recém-tiradas, afetando negativamente a resistência. Então, tem um carro de chão passando aqui na rua agora. Enfim, então, os fatores ambientais eles também podem influenciar para a formação e introdução de concentradores de tensão no material cerâmico, né? Então, assim, os materiais cerâmicos são os tipos de material mais propensos a esse tipo de concentradores de tensão. A concentração de tensão na extremidade de um defeito pode causar a formação de uma trinca, a qual pode propagar-se até uma eventual falha. Quando eu comecei a estudar materiais cerâmicos no mestrado, uma das primeiras coisas que meu orientador me falou foi quando a gente vai produzir materiais cerâmicos,
A primeira coisa que a gente tem que medir quando o material está produzido é a sua porosidade. Que materiais cerâmicos, ainda mais aqueles produzidos através de metalurgia do pó, eles são muito propensos a poros, né? Um material feito com um modelo mais manual, ele pode ter cerca de 30 até 40% de poros, né? Para vocês terem noção, materiais com grãos com pó, feitos a partir de pós nanométricos, ou seja, que tem tendência a ter menos poros, ainda se apresentam 5% de poros, 3% de poros. Então os poros são sempre presentes nos materiais cerâmicos, né? Esse é só um exemplo de um tipo de cortador de tensão. Agora voltando aqui. A medida da capacidade de um material cerâmico resistir à fratura, quando a trinca está presente, é especificado em termos de tenacidade da fratura, como a gente já viu nos capítulos lá de propriedades mecânicas, né? Ou seja, a tenacidade da fratura aqui a gente pode entender com a medida da capacidade de um material resistir à fratura. Sob algumas circunstâncias ambientais, a fratura dos materiais cerâmicos ocorre pela propagação lenta de trincas, quando as tensões forem da natureza estática. Ou seja, a fratura vai ocorrer pela propagação muito lenta de trincas no material. Bom, eu dei uma pausa aqui, começou a vir um carro com barulho super alto aqui na rua. Problemas de aula não presencial são esses, né? Enfim, sob algumas circunstâncias ambientais, a fratura dos materiais cerâmicos ocorre pela propagação lenta de trincas quando as tensões forem de natureza estática, né? Ou seja, podem se propagar trincas lentas quando as tensões forem de natureza estática. Quando eu falo de circunstâncias ambientais, geralmente estou falando de circunstâncias corrosivas, né? Então, esse é o efeito combinado de tensão e corrosão. Esse fenômeno é chamado de fadiga estática ou fratura retardada. Quando eu estou no material, ele está sob uma tensão estática em um ambiente desfavorável, e a fratura ela começa pela propagação muito lenta de trincas ali nessas circunstâncias, né? A gente chama de fadiga estática ou fratura retardada. Um problema que a gente tem quando a gente vai trabalhar com materiais cerâmicos é que os valores de várias propriedades, aqui eu estou dando o exemplo da resistência à fratura, varia muito, né? Varia muito, simplesmente varia muito. Por exemplo, essa curva aqui é uma representação dos dados de resistência à fratura para determinados materiais, né? Resistência à fratura e a frequência da fratura, né? O que eu quero dizer aqui com esse gráfico é que esses valores de resistência à fratura eles vão variar muito para os materiais, o mesmo material, por conta das heterogeneidades dos efeitos, né? Ou seja, tem materiais que têm mais defeitos, tem outros que têm menos defeitos. Tem uns que têm mais poros, tem outros que têm menos poros, né? E essa quantidade de poros, eu estou exemplificando por poros aqui, mas podem ser outros defeitos também. Essa quantidade ela influencia diretamente no valor final de resistência à fratura, né? Ou de alguma propriedade específica. Então, às vezes eu tenho o mesmo material, só que tem uma pequena diferença ali na composição de defeitos do seu anterior. Então, eles vão falhar em tensões diferentes, em condições diferentes, né? Os valores de propriedades variam muito por conta disso, né? As amostras que têm mais defeitos possuem menor resistência à fratura e vice-versa. Ou seja, quanto menos defeitos eu tenho, maior vai ser minha resistência à fratura. Quanto mais defeitos eu tenho, menor vai ser a resistência à fratura. Amostras com maior volume são mais suscetíveis a defeitos. Ou seja, a amostra que tem maior volume tem mais defeitos. Isso é meio que óbvio pra gente, né? Pensando num tubo, um cilindro com raio de 1 metro, a tendência é que ele tem muito mais defeitos do que um cilindro com raio de 1 centímetro, né? Para o mesmo comprimento. Então,
maior volume, maior tendência a ter defeitos, né? A resistência à fratura tende a ser menor. Aqui mostrando, na verdade, a frequência de fratura com a resistência, né, em megapascal. Megapascal ou KSI lá em cima. Eu falei anteriormente que na maioria das aplicações mecânicas, as cerâmicas elas não são recomendadas por elas sofrerem desse problema de fratura frágil. Porém, eu ainda falei do caso do concreto, de pilares, colunas de sustentação, que são mais usados pelo pessoal da engenharia civil. Eu não tenho amplificação de tensão associada. Para tensões de compressão, eu não tenho amplificação de tensão associada. Por quê? Eu gosto de pensar isso como uma cerâmica cheia de poros. Fico pensando a cerâmica super porosa. Quando eu comprimo aquela cerâmica, esses poros vão todos ser... A maioria vai ser... vai deixar de existir. Porque a força vai causar uma aproximação maior do material como um todo, uma compactação maior. Então esses concentradores de tensão eles vão desaparecer. Né? E é por causa disso eu não tenho amplificação de tensão associada a tensões de compressão. Né? Por esse motivo, algumas cerâmicas que são frágeis, elas são usadas em aplicações sob carga compressiva. Né? Então a cerâmica pode ser frágil em tração, mas ela pode ser usada em aplicações sob carga compressiva. Devido à dispersão dos dados de resistência à fratura para materiais cerâmicos frágeis, ou seja, aquele negócio que eu falei antes, aquela questão que eu falei antes, né? Os dados são muito dispersos, os dados de resistência à fratura para materiais cerâmicos frágeis. Valores médios e fatores de segurança não costumam ser utilizados. Como os dados têm uma dispersão muito grande, a gente não costuma usar valor médio. Porque imagina que eu tenho um mesmo material, eu fiz vários ensaios e vi que ele falhou com uma tensão de 100 megapascal, de 200 megapascal e de 300 megapascal. A média aí é 200 megapascal. Mas eu sei que ele falhou com 100, que é muito menos. Então, não é comum usar valores médios nem fatores de segurança para esse caso. Então, quando a gente fala de propriedades mecânicas das cerâmicas, os defeitos têm um papel imprescindível. Vamos lá. Comportamento de tensão da informação. O ensaio de tração não é usado para avaliar o comportamento de tensão da informação das cerâmicas. Isso a gente já até deve ter visto isso antes, né? Primeiro, que é difícil preparar e testar as amostras com a geometria necessária. É difícil preparar as amostras, corpo de prova, do jeito que é para ser no material cerâmico. Tanto que, se parar para pensar, usinar um material cerâmico é muito mais difícil que usinar uma liga de aço, algum tipo de liga de alumínio. Imagina, tentar usinar produzir um corpo de prova cerâmico, é muito mais difícil. É difícil fixar o material frágil, no caso do cerâmico, sem fraturar. E as cerâmicas elas falham com deformação muito pequena, da ordem de 0,1%. O que exige que o corpo de provas de tração estejam perfeitamente alinhados, para evitar a presença de tensões de flexão. Então, as cerâmicas elas falham com pouquíssima deformação. Então, o corpo de prova tem que estar quase perfeitamente alinhado ali para evitar que surjam tensões de flexão ali. Isso no metal não é um problema muito grande, mas para a cerâmica dessa maneira, para os materiais cerâmicos a gente costuma utilizar ensaio de flexão. Ensaio de flexão em que um corpo de prova na forma de uma barra circular ou retangular é flexionado até a fratura, utilizando técnicas de aplicação de 3 ou 4 pontos. Então, ao passo que a gente utiliza ensaios de tração para descrever praticamente todas as propriedades de materiais metálicos, aqui para cerâmicos a gente usa um ensaio de flexão que nos dá boas noções em relação à resistência do material. Ensaio de flexão. No ponto de aplicação de carga, a superfície superior do corpo de prova fica em compressão, enquanto a superfície inferior está sob tração. Tem uma imagem mostrando como é que funciona isso. A tensão é calculada a partir da espessura do corpo de prova, do momento fletor
e do momento de inércia da seção transversal. Esse é meu esquema aqui. De laranjinha ali tem minha barra, que pode ser circular ou retangular. Comprimento, a distância entre os apoios é fixo. A força tem que ser controlada, né? É exatamente isso. A forma de calcular que a tensão vai ser da mesma maneira que a gente aprendeu em resistências materiais, mc sobre i, e o momento de inércia, dessa transversal, se a distância para o centro da amostra. Aqui eu tenho vários dados aqui importantes. É exatamente isso. Aqui eu tenho o MC, o I e a tensão no final. É basicamente isso aqui, é assim que funciona o ensaio. Como aqui eu estou falando de estruturas e propriedades cerâmicas, eu não vou entrar tanto nesse ensaio, mas o ensaio de flexão funciona assim. A tensão no momento da fratura, quando eu estou usando ensaio de flexão, é o que a gente chama de resistência à flexão, módulo de ruptura, ou resistência à fratura, ou até resistência ao dobramento. E é importante parâmetro mecânico para cerâmicas frágeis. Ou seja, enquanto a gente usa alguns parâmetros diferentes para metais, para cerâmicas frágeis, a gente utiliza esse módulo de ruptura, essa resistência à flexão, resistência à fratura, enfim, os resultados do ensaio de flexão. No ensaio de flexão, o ensaio de flexão em si tem uma particularidade, que o valor da tensão ele depende da dimensão do corpo de prova, da tensão de resistência à flexão, né? Uma vez que, como eu falei anteriormente, maior corpo de provas mais volumosos estão mais propensos à existência de defeitos, ao passo que corpo de provas menores, menos volumosos, estarão menos propensos à existência de defeitos. Aqui é a tabela de tensão de flexão e módulo de ruptura, né? Em português a gente costuma chamar de MOR, né? M-O-R, módulo de ruptura, e módulo de elasticidade. Para 10 cerâmicas comuns aí, tenho alguns tipos de cerâmicas aqui, alguns aqui que até a gente viu no diagrama de fase, né? Zircônia, óleo de alumínio, esse mullet, que é uma composição de óxido de alumínio e de sílica, o espinélio, óxido de magnésio, enfim. Eu tenho alguns dados de tensão de flexão e módulo de elasticidade para esses materiais. A gente vê que os cerâmicos possuem uma grande variabilidade dos dados, né? A gente tem cerâmicas com módulo de elasticidade de 304 GPa e tem outros com 69 GPa também ali. 69 GPa, ou seja, pode variar bastante, né? Esse é um exemplo de gráfico de tensão de deformação. Eu coloquei mais esse gráfico aqui para ver a quantidade de deformação que esse material sofre antes de romper. Material cerâmico frágil, né? Ou seja, a deformação ela é muito pequena até ele romper. Ele rompe numa deformação muito baixa, né? É um material muito rígido, né? O vidro aqui, né, de azul, ele rompe a tensão muito mais baixa, enquanto o óxido de alumínio rompe a tensão muito mais alta. Bom, mecanismos de deformação plástica nos cerâmicos. Nas estruturas cristalinas, deformação plástica nos metais, né? Deixa eu recapitular aqui que eu me perdi um pouquinho. Em estruturas cristalinas, a deformação plástica ela acontece da mesma maneira que nos metais, através do movimento de discordâncias, né? A deformação plástica acontece através do movimento de discordâncias. Isso aí tem que estar na mente de vocês. Para metais, isso aí. Tanto que a dureza e a fragilidade dos materiais cerâmicos, por via de regra, se dá pela baixa mobilidade de discordâncias. As discordâncias elas não são muito móveis nos materiais cerâmicos, né? O movimento das cerâmicas, o movimento das discordâncias nos cerâmicos, ele é restrito por conta da repulsão eletrostática, né?
Como escrever aqui, para o deslizamento em algumas direções, íons com a mesma carga estão próximos uns dos outros. Íons com a mesma carga, por estar próximos, eles vão se repelir. Repulsão eletrostática, força de Coulomb, é exatamente isso. E é por esse motivo que esse modo de deslizamento não é muito comum em materiais cerâmicos, né? A deformação plástica de cerâmicos esse movimento de discordâncias ele não é muito favorável aqui. As discordâncias são restritas nos materiais cerâmicos, né? Em cerâmicos não cristalinos, amorfos, a deformação plástica ocorre através de escoamento viscoso, da mesma maneira pela qual o líquido se deforma. A taxa de deformação é proporcional à tensão aplicada. Ou seja, a taxa de deformação é proporcional à tensão que está sendo aplicada. É basicamente como os líquidos funcionam, vocês aprendem na mecânica dos fluidos, né, que é um escoamento viscoso. É assim que funciona a deformação plástica em cerâmicas não cristalinas. Em resposta a uma aplicação de tensão cisalhante, os átomos ou íons deslizam uns sobre os outros. Eu aplico uma tensão cisalhante e os átomos vão deslizar uns sobre os outros pela quebra e reconstrução de ligações interatômicas. Porém, esse mecanismo de deformação plástica através de escoamento viscoso em cerâmicas não cristalinas, ele é um pouco imprevisível, porque não existe maneira ou direção pré-determinada para que isso ocorra. Para o mecanismo através de discordâncias, eu tenho como ter uma noção de como isso vai acontecer. Só que para esse sistema de escoamento viscoso, eu não consigo. Então, em resposta à aplicação de tensão cisalhante, os átomos ou íons deslizam uns sobre os outros. É como acontece a deformação plástica em cerâmicas não cristalinas, ou cerâmicas amorfas. Bom, a influência da porosidade, como eu falei, eu até bati muito nesse ponto hoje. É comum que a gente tenha porosidade residual em produtos cerâmicos, fabricados através de metalurgia do pó. O que é metalurgia do pó? Eu vou dar um exemplo de como eu fabricava minha cerâmica lá. Eu usava três precursores, que eu falo, três pós para fabricar minha cerâmica, que era o óxido de ítrio, titanato de bário e a óxido de cobre. Eu tinha que juntar esses três. Eu colocava a proporção estequiométrica de cada um, sei lá, vou falar num pote para ficar mais fácil de visualizar, num recipiente, num pote, e misturava o pó. Misturava o pó desses três tipos de pó na proporção adequada. Depois de misturar esse pó, para surgir o composto que eu quero, eu tenho que levar um tratamento térmico. Então eu levava esse pó todo ao forno e ele voltava para mim na minha composição que eu queria. Já voltava na forma do composto que eu queria. Eu levava essa mistura de três pós precursores no forno. Quando digo no forno, parece que estou fazendo a receita de bolo, né? Mas eu fazendo tratamento térmico nele, a altas temperaturas. O composto que eu queria formar era formado a essa temperatura. E quando eu tirava do forno, já tinha meu composto pronto. Só que, para minha aplicação, não adiantava usar pó. Então eu tinha que usar como pastilha. Então eu tinha um pastilhador lá. Como acontece esse pastilhamento? Eu coloco pó num recipiente fechado, e aplico uma tensão muito grande ali para esse pó ficar bem unido, bem misturado, bem compacto ali. Após isso, eu tenho minha pastilha, que é minha pastilha cerâmica no material desejado, no produto desejado. Essa pastilha era formada através de uma certa forma de metalurgia do pó. É uma compactação muito grande, uma tensão muito grande. É inevitável que minha pastilha apresentasse certo grau de porosidade. Para ela não ter a porosidade, tem alguns macetes aí para não ficar poroso, mas por via de regra, mesmo aplicando a tensão muito grande, ainda assim ficava poroso. E olha que eu limitava minha tensão, aplicava uma tensão muito grande, o que limitava a tensão que eu aplicava não era nem meu aparelho, mas era o meu pastilhador, porque se eu aplicasse uma tensão maior, eu poderia até fraturar o meu pastilhador, que era de aço.
Então eu fabricava essa pastilha cerâmica através do pó cerâmico, né? E a porosidade ela era praticamente inevitável aí nesse caso. E novamente, a porosidade ela influencia negativamente as propriedades elásticas e a resistência mecânica. Então, se meu material era frágil, muito se devia por conta da porosidade também. Aqui eu tenho um gráfico mostrando como varia o modo de elasticidade com a fração volumétrica de porosidade. À medida que a porosidade vai aumentando, o modo de elasticidade diminui. A gente observa isso muito claramente nessa imagem. Nessa outra imagem aqui eu tenho a fração volumétrica de porosidade em relação à resistência à flexão. A resistência à flexão reduz à medida que a porosidade aumenta, né? A resistência à flexão reduz à medida que a porosidade aumenta. Ou seja, as propriedades mecânicas elas se deterioram com o aumento da porosidade. A porosidade tem efeito negativo sobre a resistência à flexão por duas razões. Primeiro, porque os poros reduzem a área da seção transversal, através da qual uma carga é aplicada. Pensa aí num cilindro qualquer, de material X. Cilindro, tamanho determinado. A gente sabe, questão de mecânica básica, que a tensão aplicada ali por esse material vai ser a força aplicada sobre a área da seção transversal do cilindro. Porém, se esse cilindro for composto de um material poroso, eu vou ter alguns vazios na seção transversal. E esses vazios, o resultado dele matematicamente, vai ser uma redução da seção transversal. Quando eu reduzo a seção transversal, eu aumento a minha tensão. Ou seja, os poros eles vão atuar como concentradores de tensão, né? 1 e 2 aí, eles basicamente são a mesma coisa. Os poros eles atuam como concentradores de tensão. Ou seja, como a área da seção transversal vai reduzir, a tensão vai aumentar, né? Lembrando, tensão é igual a força sobre a área, né? E são inversamente proporcionais. Então acontece isso. Os poros eles atuam como concentradores de tensão. Eles amplificam a tensão aplicada. Agora para finalizar mesmo aqui. Dureza. Os materiais cerâmicos são altamente suscetíveis ao trincamento quando penetradores são forçados contra a superfície. Então, utilizar ensaios de dureza Rockwell e Brinell não é recomendado, porque as cerâmicas são geralmente frágeis e aquela deformação plástica localizada causada pelos penetradores vão gerar um trincamento severo na cerâmica. Às vezes a trinca só começa ali na superfície, vai por resto da cerâmica inteira. Então, penetrador Rockwell e Brinell não são usados. Em vez disso, com cargas muito pequenas, a gente calcula a dureza utilizando penetradores Vickers e Knupp, né? Essa é a única limitação em relação à dureza para cerâmicas. Aqui eu tenho a dureza Vickers e Knupp para alguns tipos de cerâmicos, né? O diamante, a gente vê que tem uma dureza de 130, a dureza Vickers 130, que é muito grande mesmo, em relação aos outros, né? A gente sabe que o diamante é muito duro, né? E aqui a gente calcula por vários materiais, né? Lembrando que a chave aqui, para usar esse tipo de dentador, esse tipo de penetrador, é fazer uma deformação plástica pequena e com tensão baixa, né? A tensão na dureza Brinell é alta, que usa para fazer a penetração. Aqui é bem menor. Tanto que esses dois tipos de dureza muitas vezes são chamados de microdureza, né? Por conta do dentador ser muito pequeno, a penetração ser pequena também. A carga ser pequena. Então é isso aí. Bom, isso tudo sobre pedaços cerâmicos acabou, finalmente. Na semana que vem, aliás, semana que vem não, né? Semana que vem já não tem mais, né? Na quinzena que vem, a gente vai para a parte final de cerâmicos, que é aplicações e processamento de material cerâmico, né? Aplicações e processamento. Aí eu vou parar de falar um pouco de microestrutura, desses detalhes estruturais de propriedades. Vou falar mais
processamento, de como são processados, de onde são aplicados, que acho que talvez seja até uma parte mais relevante aí pra gente. Porque a partir do momento que a gente entende por que a estrutura da cerâmica é daquele jeito, e consequentemente de onde vêm as propriedades das cerâmicas, a gente entende melhor onde elas podem ser aplicadas. Beleza? Por favor, não esqueçam de fazer o resumo. O resumo é importante. Não lembro a pontuação dele agora de cabeça, mas se eu não me engano vale 5 pontos. Né? Esses 5 pontos vão ser 5 pontos na primeira prova. Então, por favor, façam. Não deixem de fazer. E é isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Qualquer sugestão também em relação à aula, se está muito rápido, se está muito embolado, se eu estou falando muito disperso, por favor, falem comigo. Eu sou tranquilo em relação a isso. Só falar comigo se acharem que eu devo acelerar mais a aula, se eu devo... enfim, sugestões são bem-vindas, né? E é isso aí. Faça um resumo, mandem no Moodle lá e até a próxima quinzena. Valeu!